Senhor Deus vivo e poderoso, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por esta manhã que o Senhor nos concede, ó Deus, manhã de misericórdia, manhã de manifestação do teu poder, pois sabemos que chegamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor pelejou, o Senhor guerreou, e se não for ao Senhor, não teríamos chegado aqui, pois o intento do nosso coração aqui é buscar a tua face e aprender a tua palavra. Por isso, uma vez mais, descortina os nossos olhos, nos abre o entendimento, nos conduzes, ó Deus, pelo teu Espírito, às águas profundas da tua palavra, e nos faz obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade, para que o teu nome, que é sobre todo nome, seja glorificado. Eis o nosso propósito diante de ti, ó Deus. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Página 18. Nós temos uma continuidade do tema crescimento espiritual. Vimos que o nosso corpo tem uma necessidade de crescer, mas o nosso espírito, embora não cresça em estatura, também tem uma necessidade de crescimento. Nosso espírito não cresce em estatura, pelo menos não conseguimos achar base bíblica para declarar isso, né? O nosso espírito, quando a gente nasce, ele é pequenininho, depois ele vai crescendo, vai esticando. Não temos margem para entrar nesses pensamentos, mas o nosso corpo, visivelmente, vemos o desenvolvimento. Porém, em que consiste o crescimento espiritual? A Bíblia diz, nós entendemos claramente, que o nosso espírito, ele é um depósito do Espírito Santo. Ali no nosso espírito, inclusive Hebreus 4:12, né, diz o que mesmo? A palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada afiada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então, a palavra de Deus, ela se aloja tanto na nossa alma quanto no nosso espírito. A nossa alma é um depósito que está girando em torno da nossa mente. É aquilo que você normalmente pensa, aquilo que você diz assim, não, peraí que eu vou lembrar, e me falaram, é coisa que está no seu sentimento, coisa que está na sua alma, coisa que está na sua mente. Alguns chamam de consciente, né? A ciência chama de consciente. Mas tem aquilo que é depositado no seu espírito, ou eu até diria, está no seu inconsciente. O que está no seu espírito, você não tem acesso. Só o Espírito Santo tem acesso. Então a palavra de Deus, você tanto pode decorá-la na sua mente, quanto você pode receber uma revelação de Deus em que ela fique lá dentro do seu espírito. Isso é uma espada afiada de 2 gumes, porque Efésios 6,17 diz, embraçando, lembra da armadura de Deus? Fala que a espada do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Muitas vezes, quantos são os casos de testemunhos, eu tive as minhas experiências, certamente muitos aqui já tiveram as suas experiências, de se deparar com certas situações e a pessoa em pleno choque, muitas vezes, de repente, praticamente que ouve alguém sussurrar uma expressão bíblica. Aquilo ali é o Espírito Santo arrancando do espírito da pessoa que ficou lá depositado e trazendo aos seus lábios para que ela proclame aquilo como uma espada que é a palavra de Deus. Então, o nosso espírito é um depósito. Vou colocar até aqui, depósito.
aonde a palavra de Deus fica armazenada, e só o Espírito Santo, nos momentos especiais, vamos assim dizer, fará com que aquilo jorre. Como Jesus disse, aquele que crê em mim, segundo a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que acontece? Numa pregação, por exemplo, numa pregação, às vezes, nós citamos uma quantidade de passagens bíblicas e nós vamos fazendo ligação de um texto com outro. Enquanto estamos pregando em Gênesis, pegamos algo do mesmo contexto que está lá em Apocalipse, algo que está em Joel, em Oséias, algo que está em Mateus. Isso não, a mente humana não consegue produzir isto. Não é possível. Mente humana não produz isso. Isso é obra do Espírito Santo. Como que ele está fazendo? Ele está pegando tudo aquilo que foi armazenado ao longo dos anos que nós lemos. Às vezes eu estou pregando e eu falo de coisas quando eu tinha 12 anos de idade. Coisas que eu já não lembrava há anos, não lembrava daquelas coisas, mas estavam lá armazenadas dentro do meu espírito, de alguma maneira, pelo Espírito Santo. Então nós lembramos em um momento específico, e aquilo se forma uma espada do Espírito Santo contra tantas situações que existem pela frente. Então, o seu crescimento espiritual, ele se dá pela alimentação existente no seu espírito. Qual a única fonte de alimentação que nós temos para o nosso espírito? Bíblia, a palavra de Deus. Muita gente já conheceu literaturas, filosofias, ideologias e evolucionismo e tantas ciências, mas continuaram mortos. A única fonte de crescimento espiritual que nós temos é a Bíblia. Antes de conhecer a Bíblia, o que você fazia da vida? Muitas coisas você fazia que não tinha fruto. Você estava em condenação e nem se dava conta. Você invocava os espíritos dos mortos e achava que estava tudo bem. Porque o seu espírito estava morto também. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou com a sua palavra. Então, quando você tomou conhecimento da Escritura, você como que ressuscitou. Esse conhecimento começou a te dar um crescimento espiritual e você já não invocava mais o espírito dos mortos. Já começou a entender um monte de coisa. Isto é crescimento espiritual que vem exclusivamente pelo conhecimento da Escritura. Por isso que Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Pode até ter título de povo de Deus, mas se não tem conhecimento, será destruído. Ah, eu vou na igreja todo dia. Tá bom, tem igrejas por aí que até o diabo vai todo dia, né? Tem igrejas por aí que até o diabo entra todo dia lá, senta, bate palma, até no púlpito tem diabo pregando. Então, é conhecimento, né? Conhecimento, e Tiago diz: não vos torneis tão somente ouvintes, mas praticantes, né? Muita gente tem o conhecimento, mas não pratica. A Bíblia diz que, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. E daí? Nem por isso servem a Deus. Então você tem que conhecer e praticar. Então, o conhecimento ele fica alojado no seu espírito. Isso é o seu crescimento espiritual. Isto é o que vai te preparar, te gabaritar, te capacitar para a grande guerra espiritual que nós temos. Guerra esta que se trava somente em palavras. Onde é o campo de batalha desta guerra? A mente. Pode ter certeza que o diabo está falando de um lado e o Espírito Santo está falando de outro. A quem você der ouvidos, isso vai traçar o seu destino. Amém? O Espírito Santo procura te convencer do pecado, justiça e juízo, determinados na Bíblia. O diabo vem e diz assim: nada disso.
O diabo perverte totalmente as coisas. Então, o que é o crescimento espiritual? É a quantidade de palavra de Deus existente na sua vida. Paulo diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Mas a fé vem por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais conhecimento da palavra você tem, maior a sua oportunidade, a sua chance de ter uma maior fé. Deus faz acepção de pessoas? Não. Então ele chama todo mundo para a mesma obra? Também não. Se ele reparte a cada um segundo a sua capacidade, isso significa que alguma acepção ele faz, não de pessoa, mas de fé e conhecimento. Todos podem ser pregadores? Não, muitos estão querendo ser pregadores, né? Aí é o caos que a gente vê, os verdadeiros assassinos da teologia. Camarada não diz coisa com coisa, e o povo, glória, aleluia. Fazer o quê? O povo perece por falta de conhecimento. Mas o império do mal está sendo abalado terrivelmente, glorificado seja o nome do Senhor. Então, seu crescimento espiritual depende da sua leitura bíblica, depende das suas orações. Mas pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu sei, meu irmão, é por isso que Deus já falou que também não tem tempo para você, né? É sempre a mesma história. Não, pastor, mas se você tivesse a minha vida, você ia me entender. Mas tá bom, se você já tivesse passado pela minha também, você ia me entender. As pessoas acham que eu nasci atrás do púlpito, né? Irmão, quer vida com Deus? Tem que ler Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo. Então esquece, deixa a igreja para quem tem tempo. Amém? Essa é a visão do ministério. Você tem que ler Bíblia, senão amanhã aqui eu te dou uma rosa ungida e você vai todo feliz para casa, para o seu túmulo. Não conhece Bíblia, né? Eu crio aqui o manto sagrado, ponho aqui uma estola sacerdotal, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui adorar. Não conhece Bíblia? Fala, irmão. Agora, a igreja da graça agora, eu estava reverendo, eu estava agora uma medalha. Aham. Sim, não tem uma multidão lá? Pergunta essa multidão o que está escrito em João 3,16. Não sabe, pergunta qualquer coisa da Bíblia, eles vão te dizer até que nem Bíblia não tem. Então está lá um filho do diabo, um servo de Satanás, na tão conhecida igreja da desgraça, como eu chamo, né? Dando lá a medalha ungida, outros dão a rosa ungida. Isso na Bíblia se chama o quê? Idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que diz, está dito, eu aposto a vida, acabou a história. A minha regra de fé e prática é a Bíblia. Então, sem conhecimento, meu irmão, você não é nada. Sem conhecimento da Bíblia, sabe quem é você? Vê qualquer morto que passar ali pela rua, sem conhecimento da Bíblia, você é igualzinho a ele. A única coisa que faz diferença nas nossas vidas é conhecimento bíblico. O meu sonho é montar uma grande faculdade gratuita, né, muito além disso que nós temos aqui, com muitas matérias, igual os judeus têm. Os judeus possuem uma faculdade de 7 anos exclusivamente para estudar a Torá, a lei deles, né? Por isso que é difícil um judeu se converter. Ele se converte realmente com conteúdo. Ele não se converte com uma palavrinha à toa, porque ele tem conhecimento. E nós queremos fazer isso, gerar obreiros com conhecimento, com a língua afiada, com a pena de um destro escritor, que saibam o que falar, né? E que tenham a disponibilidade de apostar a vida no Evangelho. Coisa mais fácil que tem é você converter um satanista. E hoje as igrejas por aí encontram a maior dificuldade de converter os bruxos e os feiticeiros. É a coisa mais fácil que tem é converter um satanista, na minha opinião. Mais fácil. Botar ele em xeque é a coisa mais fácil. Quantas vezes eu já conversando com o pai de santo, já falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, me leva lá no terreiro de macumba onde você ministra e eu te provo que você serve o diabo. É a coisa mais fácil que tem. Entende? Então, meu irmão, só que a igreja sem conhecimento, ela vai simplesmente sendo destruída. Mas nós hoje temos virado um bocado a história do Evangelho, amém? Temos virado muito essa história do Evangelho, porque nós temos semeado um conhecimento importante que está pela internet nos 4 cantos da terra. Então, como crescer espiritualmente? Só existe um jeito,
Bíblia, 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 oração. Oração é fundamentado na palavra, na escritura. Fora da Bíblia não há vida, não há conhecimento, não há autoridade, né? De vez em quando vem aí uma notícia: fulano foi abrir igreja no morro tal, os traficantes mandaram fechar. O camarada simplesmente abaixa a cabecinha, abaixa a crista, bota a Bíblia debaixo do braço e vai para casa. Não tem conhecimento de Deus. Ele fala um slogan: o meu Deus é tremendo. Aí o povo, glória a Deus. Mas na hora que o traficante bota a arma na cabeça dele, cadê o Deus dele? Manda ele botar uma na minha. Manda ele botar uma arma na minha cabeça, que eles vão ver se eu tenho ou não tenho Deus. Tem que ter conhecimento. O teu conhecimento te dá fé, te dá ousadia. O teu conhecimento te dá Deus. Se você tem conhecimento e vive aquilo, você tem Deus. Se não vive, você não tem conhecimento, você não tem Deus. Ilusão? Não, meu irmão. Acabou o tempo da ilusão. A era da igreja está chegando ao fim. Eu creio que de 2070 não passa o arrebatamento da igreja. Creio a ponto de apostar minha vida. Se hoje eu tivesse que apostar minha vida, quanto seria o arrebatamento da igreja? Eu apostaria a minha vida que de 2070 não passa. Eu apostaria a minha vida hoje. Então, crescimento espiritual depende do seu conhecimento, né? Não é um conhecimento que você vem aos domingos aqui na igreja. Hoje eu fui lá na igreja, poxa, eu ouvi uma palavra boa, foi legal. Não, meu irmão, nada disso. A sua principal igreja é lá dentro da sua casa, no seu quarto. Você trabalha aí 8 horas por dia e dá 5 minutos para Deus em oração. Você trabalha 8 horas por dia, lê a Bíblia. Hoje eu li um capítulo do Salmo. Vai ver que o diabo leu mais que você. Tem que ter empenho, meu irmão, garra, vontade, dedicação. Não, eu vou jogar as muralhas por terra. Aleluia. Eu vou vencer o diabo. Eu serei sacerdote do Altíssimo. Eu vou desafiar as trevas. E vai para a Bíblia. Se você não tem disposição, garra, vontade, meu irmão, está se iludindo dentro da igreja. Amém? Olha os batistas, meu irmão. Dá uma olhadinha para os batistas. Dá uma olhadinha para os metodistas, presbiterianos. Tem um monte de batistas, metodistas, presbiterianos por aí. Vai visitar a igreja deles. Eu já falei isso aqui várias vezes. Passa um mês visitando essas organizações, se você conseguir. É um horror. Não tem Deus em igreja batista. Você não acha Deus. Não acha. Então, por quê? Mas eles têm Bíblia na mão? Tem. Fazem orações? Fazem. Tem lá na frente um camarada que diz que é pastor e está pregando? Tem. Mas Deus não tem. Está todo mundo entrando nos barcos por aí. Nos barcos da política, né? Os barcos de uma vez salvo, salvo para sempre. No barco, não, eu já aceitei Jesus. Tá bem, vai ver que o diabo também já aceitou por aí, né? E daí aceitar Jesus é viver a cada dia Jesus. Aceitar Jesus é todo dia você está disposto. Quando você põe o pé, que acordou, você diz assim: hoje eu quero morrer por Cristo. Isso é aceitar Jesus. No dia seguinte você acorda e diz assim: hoje eu quero morrer por Cristo de novo. O que Paulo diz? Por amor a Cristo, somos entregues à morte todo dia. Quer ser crente? Mata um leão por dia. Aí você é crente. Isso é quer ser crente. O cristianismo social, barato, sem sentido, que estão vendendo por aí, esse Cristo aí, distribuído por aí, não é o nosso. O Cristo da Bíblia é sangue, suor e lágrima, é empenho, dedicação. Quer crescimento espiritual? Paga o preço. Está lá escrito na parábola das 10 virgens. Ide e comprai. Comprar significa pagar um preço. Quer azeite transbordante? Paga o preço. Crescimento espiritual é Bíblia. E sem Bíblia não há Deus. Sem Bíblia não há Deus. E outra coisa, não é uma organização que tem uma Bíblia lá em cima do púlpito. A Bíblia como livro não funciona. A Bíblia que funciona é ela sendo usada como palavra de Deus. Regra de fé e prática, né? Muita gente já disse assim para mim: não, mas lá na Universal o pastor também lê um versículo da Bíblia. Eu digo assim: o diabo deve estar lendo livros inteiros.
que tentou Jesus lá no deserto, citou a Bíblia. Nem por isso se converteu. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Fez 3 menções da Escritura para Jesus. Não foi? Nem por isso se converteu. Na Universal é exatamente assim. Os pastores da Universal têm Bíblia na mão, mas servem a Satanás. Eu estou dizendo isso, doem quem doer, e Edir Macedo tem pacto com o diabo. Acabou a história. E se lá tem Deus, eu estou desafiando amanhã eu não estar de pé. Porque o conhecimento que eu tenho da Bíblia me pauta para declarar isso. Doa em quem doer. Então, meu irmão, crescimento espiritual não é brincadeira. Você não vai conseguir um crescimento espiritual trabalhando 8 horas no secular e dedicando para a Bíblia 5, 10 minutos. Está brincando com Deus. Quer crescimento espiritual? Tem que comer Bíblia. Tem aqui um detalhe, observação: impedimento ao crescimento espiritual. Diz assim: muitos têm tido suas vidas atrofiadas por não entenderem os degraus que Deus lhes apresenta. A submissão ministerial é fator de extrema importância para o crescimento espiritual. Quando Deus te envia a uma igreja, não é para dizer o que está certo ou errado, mas somente cumprir o teu tempo, teu degrau naquele ministério e ter total submissão. Se fores aprovado, passarás a outro degrau, outro nível. Caso contrário, sua vida espiritual estacionará. Por exemplo, se você é um pastor auxiliar ou até vice-presidente, isto não te permite nenhuma autoridade. Estas ainda são posições que te exigem submissão. O que o pastor presidente determinar deve ser cumprido. Quem discordar deve se retirar. Porém, não esqueça de consultar o Senhor, pois mesmo discordando, Deus pode ter algo a tratar contigo naquele ministério. Exemplo, nós temos aí José, Daniel, e foi exatamente isso. Eles eram submissos, não eram? Mas serviam um Deus soberano. Deus manifestou toda a glória que tinha para manifestar na vida de José e na vida de Daniel. Mas José era o dono do Egito? Não. Daniel era o dono de Babilônia? Não. Quem mandava em Babilônia? Nabucodonosor. Quem mandava no Egito? Faraó. Entende? Mas o plano que Deus traçou para José foi aquele, e o plano que Deus traçou para Daniel foi aquele. Não tem nada a ver com os hipócritas pastores, principalmente Silas Malafaia, verdadeiro hipócrita, servindo ao diabo e vendendo a igreja de Jesus Cristo para o Estado e para a política. Silas Malafaia é um hipócrita. E a cunhada dele, ou cunhada ou mulher dele, me ligou. Não adianta ligar. Fiz, está feito e vou continuar fazendo. Faço com o dinheiro do ministério, com o meu suor e com o meu esforço. Se Deus levantar obreiros, não adianta. Sai do caminho. Essa é a resposta que a gente tem para eles. Fiz e está feito. E é de graça, para que eles vejam que Jesus não está brincando. Então, aqui, José e Daniel não tem nada a ver com política. Tem a ver com estar no centro da vontade de Deus. José não foi político, nem Daniel foi político. Foram servos de Deus no centro da vontade de Deus, determinado por Deus. Deus determinou José naquela posição, Deus determinou Daniel naquela posição. Não tem nada a ver com política. Nem José nem Daniel regeu nem administrou nada com ordens de rei. Administraram com os princípios e o caráter de Deus. É isso que vemos na Escritura. Portanto, seu Silas Malafaia é um vendedor da igreja de Jesus Cristo e agora vai ter que encarar a voz da restauração. Vai ter que encarar. Nem no inferno ele se esconde. Nem no inferno. Vendeu o rebanho de Jesus Cristo e agora vai pagar. E vai pagar caro. Então, aqui tem o seguinte, essa observação de coisas que impedem o crescimento espiritual. As pessoas às vezes têm suas vidas atrofiadas, porque olha, Deus me dirige para uma igreja. Aí Deus leva a pessoa para uma igreja, onde ela vê uma coisa e diz assim, eu não concordo. Aí ela vê uma outra coisa e diz, eu não concordo.
ela vê uma terceira coisa, ela diz assim, eu não concordo. Então ela está querendo uma igreja, um ministério, dentro da visão dela, e não da visão do Espírito Santo. Que ela não concorda com isso, com aquilo outro. Certa vez Deus me mandou congregar 5 anos num lugar, onde eu cheguei lá, e o pastor tinha uma doutrina de roupa ridícula. Doutrina de roupa para o evangelho é a coisa mais ridícula que existe. Jesus nunca se prendeu a isso. O evangelho não tem doutrina nem do que se come ou bebe, nem de roupa. O evangelho não tem nada disso. E lá tinha. Quando eu cheguei e vi o pastor com aquelas doutrinas de roupa toda, eu fui orar. Falei, poxa, Senhor, é aqui mesmo que o Senhor me quer? E o Espírito de Deus falou comigo, é aí mesmo que eu te quero. E esse aí mesmo que eu te quero, foram 5 anos de benditos e abençoados bancos. 5 anos. E hoje, eu creio, tudo que eu sou ministerialmente, eu devo àqueles 5 benditos anos. Mas tem pessoas que se dizem crentes, mas não oram. São crentes que tomam decisão e não que fazem oração. Eu não concordo, eu vou embora. Vai para onde? Se Deus queria era lá. Para onde que eu ia? Se Deus me queria era lá. Não ia adiantar eu dizer não concordo, não interessa, o Espírito Santo não pediu a minha opinião. Ele disse, senta aí no banco e fica aí. Ele não perguntou se eu concordava. Ele não disse que ele ia me levar para uma igreja onde eu concordasse com isso, ou aquilo outro. Eu orei, eu era membro de uma igreja batista tradicional, eu estava dentro da igreja, eu vi o pastor pregando, eu vi aquele povo, eu falei, meu Deus, cadê o Deus da Bíblia? Aqui parece, eu disse até para Deus, me perdoa, mas parece que tu está morto, cadê tu? Foi o que eu fiz dentro da igreja batista no meio do culto. E eu disse assim, não Deus, se tu tem um chamado na minha vida, eu não quero nunca ser como esse homem que está aí na frente. Não quero nunca ser como ele. Se eu estou pecando, o Senhor me perdoa, mas eu não quero ser como ele. E eu clamei, e Deus me dirigiu para este lugar, bendito e glorioso lugar. Não sei como está hoje, já tem mais de 10 anos que eu saí daquele lugar. Só o ministério aqui já tem 8. Tem uns 14, 15 anos que eu saí daquele lugar. Não sei como está, mas o tempo que eu passei por lá foi a glória da minha vida. Foi o tratar de Deus comigo. Mas começou com a minha obediência contrariando a minha própria opinião. Então, meu irmão, Deus não vai te guiar para um lugar onde você vai estar tudo bem, tudo em paz. Deus vai te guiar para o lugar que Ele quer te guiar. Onde Ele vai tratar contigo, vai tratar a sua perseverança, a sua paciência, a sua obediência. O que é obedecer? Obedecer é você fazer aquilo que te agrada? Ou é você fazer aquilo que agrada quem está te mandando? Tem muita gente que diz, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Ué, então cadê a sua obediência? A sua obediência, ela só pode ser medida quando você faz aquilo que não te agrada. Se você é mandado a fazer aquilo que te agrada, não pode ser avaliada a sua obediência. Mas se você faz o que não te agrada, aí Jesus vai dizer assim, Abraão, eu quero um sacrifício. Senhor, tá bom, vou pegar o novilho. Não, Abraão, o novilho é o teu filho. Agradou Abraão? Então, Abraão foi obediente. Como é que Deus chama Abraão? O amigo de Deus. Por que a nação de Israel existe hoje? Por causa de uma promessa feita a Abraão. Só por isso. Por quê? Abraão, eu bem sei que tu me temes. Não faça mal nenhum ao menino. Amém? Mas quantos teriam essa atitude? Não é Deus falando comigo não, mandando sacrificar o meu filho. A sua obediência é medida quando você é chamado a fazer aquilo que não te agrada. É aí que a sua obediência é medida. Muitas vezes Deus está colocando a gente, a nossa vida espiritual crescer, e aí está vindo desse lado. Exatamente, é justamente. Como é que o seu crescimento espiritual acontece? Quando vai tudo bem? Não é quando vai tudo bem. São nas lutas e nas provas que nossas mãos são adestradas para a guerra. Tem um período na história de Israel. Israel era um povo que não sabia lutar, não sabia confeccionar armas, não sabia nada. Deus permitiu os inimigos se desenvolverem no meio de Israel para eles aprenderem a guerrear, para eles aprenderem a lutar.
Pelo menos para eles terem um pouco de mais autoconfiança em si mesmo. Então, meu irmão, é na luta, né? Nós sempre costumamos usar a frase, Deus nos forja no calor da batalha. Deus não nos prepara lá na paz, não, é na batalha, na guerra, que você tem que demonstrar a sua obediência e submissão à vontade de Deus. Então tudo isso é crescimento espiritual. Então se Deus te mandar para algum lugar, meu irmão, não ache que tem que te agradar, que o pastor tem que ser louro de olhos azuis como você quer. Não, eu congreguei esses 5 anos num lugar onde o pastor, a palavra que ele falava palavras pela metade. Ele chegava na pregação, tinha palavras que ele não conseguia pronunciar inteira. Ele mal sabia escrever. Tinha esse lado da doutrina da roupa que o Espírito Santo me falou, não tô nisso, ignora isso e continua aí. Mas o homem, quando pregava, o céu vinha abaixo. O homem já orou, chegou a orar por mortos e mortos ressuscitaram. Pessoas chegaram lá, já desenganadas pelo médico, pele e osso em cima de uma maca. Ele orou e a pessoa levantou e pediu comida. Depois de mais de uma semana sem botar absolutamente nada na boca. As pessoas foram lá desse lugar aqui, Petrópolis, trouxeram lá de longe, foram lá no Engenho Novo para o pastor orar. Pastor, nós não acreditamos em mais nada, mas nós viemos aqui, só Deus pode fazer um milagre. Que os médicos já disseram que não basta. Ele orou e acabou a história. Entende? Então eu tinha que estar lá, eu tinha que ouvir as experiências. Porque quando o Senhor me chamou para o ministério, eu disse assim, não, Senhor, como posso? Como é que pode um homem falar em nome do Senhor? Eu me achei o mais indigno, mais pós-cinza. Naquele ministério, eu aprendi que não seria eu, mas Deus através de mim. Entende? Foi lá que eu aprendi isso. Então foram 5 benditos anos. Então, meu irmão, quer que Deus dirija a sua vida? Tem espinho pela frente, tem pedra pela frente, tem dificuldade pela frente, tem um monte de coisa pela frente. Eu passei um bocado de dificuldade, nós já temos registrado isso em outros episódios. Então, Deus não te chama para fazer o que te agrada, Ele te chama para fazer o que agrada a Ele. Se você conseguir ser servo, você vai ver a glória de Deus. Aqui eu coloquei um detalhe que não tem nada a ver com a nossa forma de administração ou com a nossa igreja. Coloquei aqui sobre a questão de presidente, vice-presidente de igreja. Meu irmão, a organização da igreja, ela é uma fachada. A organização da igreja, ela é falsa. Que organização é essa que eu estou falando? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, primeira secretária, segunda secretária, isso não existe. O Estado exige isso, já que eles querem ser enganados, a gente monta isso e manda para eles, depois joga na gaveta. A igreja não é regida por Constituição, a igreja é regida por Bíblia, a palavra de Deus. A direção da igreja não é o que o Estado diz, a lei que os idiotas chamados governadores e prefeitos fazem. A lei da igreja é Bíblia e a direção é do Espírito Santo. Então, a igreja não tem presidente, isso aqui não é empresa, a igreja tem pastor, tem sacerdote, entende? E os demais, o vice-presidente da igreja é uma pessoa que empresta o nome, só isso, ele tem que ter essa consciência. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi em outros ministérios, principalmente assembleianos, brigando. Não, porque eu tenho direito, eu sou o vice-presidente da igreja. Veio o outro, não, que eu sou o diácono da igreja, todo mundo querendo dar opinião numa coisa, quando na verdade a opinião tem que ser tomada exclusivamente pelo aquele que é o sacerdote da igreja. Igreja não tem concílio, igreja ninguém se reúne, o que você acha, o que você acha, o que você acha? Não, igreja só existe uma reunião do líder com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que você acha? Eu acho isso, então está feio. Amém? É assim que funciona a igreja. Tem que ter liderança. A Maranata, né? A Maranata existe a reunião do presbitério na Maranata. E aí eles tomam a decisão lá. Só se for o diabo tomando decisão. Na Igreja Batista existe um negócio chamado sessão de negócios. Quem já foi batista aí sabe, né? Sessão de negócios.
Aí um traz uma proposta e a igreja vota, só se for aprovado pelo diabo. A Bíblia não mostra que o povo de Deus é levado por concílio, por reunião de presbitério, nem por esse negócio dos batistas. Como é que é? Falei agora? Sessão de negócios. Não. Na escritura nós entendemos o seguinte: Moisés, vai e faz. Josué, vai e faz. Daniel, vai e faz. José, vai e faz. Pedro, vai e faz. É isso que eu entendo. Amém? Liderança levantada por Deus é única, porque a Bíblia diz que aonde tem mais de uma cabeça, aí tem divisão. É isso que a Bíblia diz. Aonde tem mais de uma cabeça, tem divisão. Deus nunca levantou duas cabeças para dirigir o seu povo. Amém? Levantou Josué, quando? Quando Moisés já havia sido arrebatado. Levantou Gideão, foi só ele, não tinha mais ninguém. Levantou Baraque, não tinha outro. Deus sempre tratou com um único líder. Então, às vezes as pessoas não entendem isso e o seu crescimento espiritual fica completamente atrofiado, emperra, não vai adiante mais, acabou. Porque, eu sou o vice-presidente, e daí? Então vai lá para o Congresso Nacional. Essas exigências que o Estado faz, meu irmão, isso é para a gente passar por cima, não é para se submeter a elas. Entende? A igreja tem que ter um CNPJ, tá bem, para quê? Nós temos, para quê? O Estado exigiu o CNPJ, tá bom, nós tiramos o CNPJ, temos tudo bonitinho, toda a documentação, isso serve para quê? Eu conheço Deus muito antes de ter um CNPJ. Quando nós começamos o ministério aqui, a igreja só foi ser registrada 2 anos depois. Nesses 2 anos antes do registro, eu vi Deus curar câncer e trocar coração nesse lugar. Meu Deus não está sujeito a um CNPJ, muito menos a qualquer lei que qualquer homem faça no Congresso. Meu Deus está sujeito à sua própria palavra. Então, esta é a visão terminante do ministério. É por esse propósito que eu estou disposto a morrer. Então, meu irmão, para a sua vida, a direção é Bíblia. É você entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com o seu Deus e ver a direção que Ele tem para você. Muitas coisas hoje têm atrofiado a vida das pessoas. Os batistas, por exemplo, eles dizem assim: olha, nosso estatuto está todinho de acordo com a exigência das leis. E eles se acham os melhores cristãos. Para mim, eles são lixo. Eu nem sei o que está escrito no nosso estatuto. Nunca perdi tempo de ler e tenho mais o que fazer. O tempo que eu vou ler um estatuto que não vai me servir para nada, eu leio mais um capítulo da Bíblia, leio mais um livro da Bíblia, vou orar um pouco mais, vou estudar. Eu quero lá saber o que está no estatuto. Eu sei lá, eu joguei aquilo, ainda bem que tinha alguma gaveta vazia lá, eu joguei aquilo para lá. Não me interessa o que está no estatuto, eu não cumpro o estatuto. Aqui a gente cumpre Bíblia, somos crentes. Aqui somos igreja. Igreja só tem uma regra de fé e prática, ela se chama Bíblia, a palavra de Deus. Não foi o estatuto da igreja que pôs o pão na minha mesa, nem me deu autoridade sobre o diabo. Não foi o estatuto da igreja que me fez encarar os traficantes na Praça da Bandeira. Quem me faz encarar isso, quem me faz vencer é Bíblia. Eu não vou morrer por um estatuto. Aí os batistas dizem assim: nosso estatuto está todo reformulado de acordo com o novo Código Civil. Está bem, o meu também está. Como? Eu ligo lá para o departamento jurídico: tem coisa nova para fazer. Tem sim, faz aí. Você não quer vir assinar? Não, assina aí, qualquer coisa eu digo que eu assinei. Eu não tenho tempo de ir aí não, pode fazer. Sou crente, meu irmão. Eu sou crente. Eu não sigo estatuto. Não sigo. Tem um negócio aqui para dar um visto. Dá aí no meu lugar, pode dar. Faz um T, um H e um L. Depois eu digo que foi eu que fiz, se tiver algum problema. Imagina, se eu vou sair daqui para ir lá em Vila Isabel, vou perder 2 horas da minha vida, que eu poderia estar fazendo coisa tão importante aqui. Não vou mesmo. Então, nós estamos, para os que gostam de ver, está tudo certinho. Mas eles nem ousem pensar que o que pregamos e fazemos aqui dentro é de acordo com o que está no estatuto. Nem ousem pensar. Somos crentes e não abrimos mão da regra que é a Bíblia. Aqui diz
só para terminar esse detalhezinho, quero enfatizar que as atribuições, direitos e deveres constantes dos estatutos não são de nenhum valor. O estatuto vale da porta para fora, da porta da igreja para dentro. O que manda é Bíblia, né? Então coloquei isso aí com letras bem grandes para que se haja esse entendimento. Certa vez eu estava numa igreja batista, aí fizeram a sessão de negócios, oraram, vamos começar a sessão orando. Tá, não sei para que orar. Eu não sei para que orar, meu irmão. Quando a gente ora é porque a gente quer ouvir de Deus. Se vou pedir para as pessoas darem opinião, para que eu vou orar? Né? Tá, orou e tal. Olha, nós temos uma obra para realizar, temos que mexer naquela estrutura, vamos fazer uma escola assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e aquilo outro. Amém. Aí foi para a sessão de negócios. Todo mundo votou, a igreja aprovou unanimemente que aquela obra deveria ser feita, tinha o recurso, tinha orado, estava tudo pronto. No culto seguinte, vem o seminarista lá dizendo assim, e olha aqui, ó, eu estava lendo o estatuto, aquela obra que a gente disse que tem que fazer, não pode fazer não, porque o estatuto diz que a gente não pode mexer na estrutura do terreno, não pode mexer nas dimensões do terreno. Falei assim, ué, por que não joga o estatuto fora e vamos fazer a obra? Eu era novo na igreja, eu disse isso. Não, mas aí eu falei assim, ué, mas aqui está escrito, se houver na igreja 50% mais um, a gente consegue mudar o parágrafo do estatuto. Então vamos fazer uma sessão agora e vamos mudar isso e vamos fazer a obra. Enfim, não foi feita a obra porque o estatuto disse que não podia ser feita a obra. Então para que orou? Era a direção de Deus para fazer, mas o estatuto disse que não. Quem é que manda na igreja? É Deus ou é o Estado? Nem que a minha cabeça vá para a bandeja, mas o meu Deus não vai ser submisso ao Estado, de jeito nenhum. Então, isto é o que nós temos a declarar. O seu crescimento espiritual vai depender simplesmente de você se enquadrar na palavra e seguir a direção de Deus. Isto é crescimento espiritual. Se o que rege a sua vida são outras coisas, você está tendo outros crescimentos. Ah, você fez uma faculdade de matemática, tá bom. Você tem um belo conhecimento de matemática. Você fez uma faculdade de biologia, tudo jóia. Fez uma faculdade de direito, tá bem. Mas se você quer crescimento espiritual, só existe um caminho: Bíblia. Amém? Então nós vamos dar uma paradinha agora. Daqui a pouco a gente volta.